Muito bom dia para você aí de casa nessa quinta-feira, 31 de maio, feriado nacional. Confira agora os destaques desta edição. Roubos em joalherias crescem no Brasil. Farmácias também são alvos de bandidos com frequência e diminuem o horário de funcionamento. Os golpes mais comuns em sites de compras. E o turismo rural que vem crescendo no país. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a reportagem do dia, a reportagem especial. Mulheres que fazem de tudo pela beleza e pagam um preço alto por isso. Para as notícias do dia, começamos mostrando os serviços que se tornaram principais alvos de criminosos. Está cada vez mais arriscado frequentar locais como lotéricas e joalherias. Assaltos a casas de câmbio, joalherias, casas lotéricas. Riscos que os brasileiros que precisam desses serviços correm diariamente. Para muita gente, as casas lotéricas deixaram de ser apenas lugares de apostas. Prestando serviços bancários, sem ter a segurança dos bancos, as lotéricas se tornaram alvos dos assaltantes. Estas câmeras de segurança registraram a ação de assaltantes em uma casa lotérica no Rio de Janeiro. Um dos criminosos rende os apostadores e rouba o que pode deles. Havia crianças no local. Nesta outra imagem, 2 assaltantes chutam a porta que dá acesso aos caixas, mas eles não conseguem entrar. Um dos apostadores é agredido na cabeça. Nada foi levado da casa lotérica. Em Limeira, no interior de São Paulo, um bandido entregou este bilhete: "Estou armado, vem com dinheiro". Assustada, a funcionária da lotérica entregou tudo que tinha no caixa. O criminoso saiu sem fazer alarde e ainda pegou um táxi. Relógios de luxo e joias também são produtos cobiçados por criminosos. O circuito de segurança desta loja no Rio de Janeiro registrou o momento em que um assaltante entra na joalheria. O homem vai direto ao caixa e rende a funcionária. Ele exige que a mulher encha a bolsa dele com mercadorias. O criminoso faz a limpa nas prateleiras da loja. A ação durou pouco mais de 4 minutos. Para correr menos risco, Ronaldo prefere os shoppings, mas aproveitou o horário de almoço para garantir a aliança do noivado bem no centro da cidade, perto de onde trabalha. Eu procuro tomar alguns cuidados, sempre estar olhando do lado, atento, né, se tem alguém me acompanhando. Eu acho que esse é um cuidado indiferente, independente se você vai comprar uma joia ou se você vai estar simplesmente andando na cidade. Esta rua na capital paulista reúne mais de 300 joalherias. Já é tão tradicional que foi apelidada de Rua do Ouro. Por conta de tudo isso, chama muita atenção das quadrilhas. Em dezembro de 2016, o dono de uma joalheria foi morto e teve R$148 mil roubados na região. Luiz Carlos dos Santos, de 43 anos, estava levando o dinheiro que seria depositado no banco quando foi rendido. Para cuidar da segurança, os lojistas se uniram e criaram uma associação. Este empresário diz que eles gastam R$30 mil por mês com os vigilantes e um sistema de pânico. A atendente aperta o botão e um bracelete com segurança na rua dá o alerta com o número da loja. Qualquer acionamento na questão da segurança era por comunicação, telecomunicação, celular, algum jeito de comunicar, às vezes via central, e demorava. Você enviou um chamado, eles já recebem esse chamado e vêm para o local que aparece no dispositivo. Mesmo com todo esse investimento, os clientes continuaram evitando a região. Isso refletiu nas vendas. Enquanto as vendas presenciais caíram, as online aumentaram algo em torno de 30% em um ano. O cliente escolhe pelo site ou por um aplicativo de mensagens, paga e recebe na segurança de casa. As casas de câmbio têm feito o mesmo e assim evitam roubos como este. Há um ano, esta funcionária de uma casa de câmbio de São Paulo foi abordada por um bandido no momento em que estava indo embora. Ela percebeu que ia ser assaltada e tentou fechar a porta, mas o criminoso conseguiu evitar e, armado, invadiu o lugar. A mulher foi levada para uma sala onde estava outra funcionária. O assaltante usou a mochila de uma delas para guardar o dinheiro do cofre. Cerca de R$75 mil em moedas estrangeiras foram levadas pelo homem. Este outro vídeo mostra uma mulher entrando numa casa de câmbio no centro de São Paulo, enquanto é seguida por 2 assaltantes. Ela foi ameaçada por um deles, que está armado. A mulher é revistada e entrega os pertences. Os criminosos se passavam por comerciantes da região e, quando percebiam a chegada de alguém na loja de câmbio, se aproximavam.
Este analista acredita que as compras online são ideais. O cliente não se expõe e ninguém perde o negócio. Ainda é mais barato. Então, quando são quantias expressivas, a gente recomenda que eles comprem por telefone ou comprem em modo virtual, porque a gente consegue disponibilizar a entrega para eles gratuitamente, ou então, às vezes, até a nível de preço, às vezes por telefone pode sair até mais barato. Ainda assim, os assaltos se multiplicam pelo Brasil. Pelo amor de Deus, não tem nada aqui. Este senhor foi jogado no chão pelo assaltante logo depois de sair de uma casa de câmbio no centro de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Por favor, moço, não faz isso comigo, não. Para evitar ser vítima dos criminosos, é importante estar acompanhado por outra pessoa, realizar compras ou saques durante o dia, evitar aglomerações e ter muita atenção nas pessoas que se aproximam. Nós recomendamos que eles optem pela entrega no próprio estabelecimento. Isso faz com que eles tenham a segurança de não estar transitando com valor significativo junto ao corpo. E o aumento dessa insegurança que a gente acabou de ver tem feito com que farmácias também, que antes atendiam por 24 horas, desistam da ideia. O prejuízo, é claro, é para a população que precisa de um remédio em caso de urgência. A farmácia na Zona Leste de São Paulo terminou o ano passado com 7 roubos e furtos. Por isso, ficar aberta de madrugada deixou de ser uma opção. Não vale a pena a gente ficar arriscando, né, colocando a vida das pessoas em risco, né? 10 da noite as portas se fecham, os funcionários estão com medo. A menina ficou em choque, né, levou o dinheiro e saiu, foi embora. Todo mundo ficou parado sem reação, porque, né, não tem como você reagir numa situação dessa. Os furtos são mais frequentes. Em outra loja da rede, uma câmera de monitoramento flagrou a ação de 2 ladrões. Esta mulher pega frascos de óleos numa prateleira e logo sai do ângulo de visão da câmera. Em seguida aparece outro ladrão. Ele se abaixa para pegar desodorantes numa prateleira e esconde atrás da camisa. Neste flagrante, 4 mulheres com uma criança fingem que vieram para fazer compras, mas na verdade a intenção é furtar. Uma delas pega um shampoo e põe na bolsa. Em seguida, outra mulher, disfarçadamente, pega outro frasco e esconde na roupa. Quando estão armados, os ladrões deixam a discrição para agir com violência, como neste flagrante na Avenida Paulista. A vítima tinha acabado de sair de uma farmácia. Repare que o assaltante fica parado, só esperando o homem entrar no carro. Em seguida, aparece outro bandido. Eles são agressivos. As pessoas saem correndo. Eles começam a brigar. Um dos criminosos percebe o segurança da farmácia e eles trocam tiros. Os 2 fogem. Com o rosto machucado, a vítima procura abrigo no estabelecimento. Um levantamento da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico revelou que 7% das farmácias no estado de São Paulo deixaram de atender depois das 10 da noite por causa do aumento nos roubos e furtos. A entidade tem 14.300 drogarias associadas. Em regiões de periferia, como aqui na Zona Leste de São Paulo, o medo é maior porque é onde os assaltantes agem com mais frequência. Porque isso tem impacto no faturamento dessas farmácias e, obviamente, também é uma questão que tem um reflexo para a população, porque na medida que você tem aí uma diminuição de farmácias atendendo, principalmente em horários onde o número de estabelecimentos é menor, você tem aí uma limitação no acesso a medicamentos. Em todo o país, o índice de estabelecimentos que ficam abertos 24 horas também é baixo. 11% do total das 7.077 associadas no levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Durante a madrugada, o número de funcionários é pequeno, não há movimento nas ruas e os estabelecimentos ficam mais vulneráveis. O fluxo de caixa, o horário estendido e o alto valor agregado dos medicamentos são 3 fatores que tornam as farmácias atraentes para os criminosos. Cidades menores também já tiveram ações violentas. Veja esse flagrante. Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto a uma farmácia. Ele estava com um filho bebê no colo. A mãe da criança, desesperada, pega o menino. Os 2 ladrões morreram. O roubo foi em Campo Limpo Paulista. Em Jaú, no interior de São Paulo, imagens do circuito de segurança de uma farmácia mostram um momento em que 2 homens chegam encapuzados e anunciam um assalto. Eles levam todo o dinheiro do caixa. Neste caso, todos os funcionários são rendidos e levados para uma sala no 1º andar. Lá entregam o dinheiro que estava guardado no armário. O homem desce, dá uma olhada nas prateleiras e sai com a mochila cheia. Sem pressa e sem se preocupar em não mostrar o rosto.
Em Santo André, um balconista de 25 anos foi baleado e morto depois de ser rendido em uma farmácia. Ele obedeceu às ordens do bandido, entregou o dinheiro e mesmo assim foi atingido. A situação é tão preocupante que a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico passou a mapear as regiões que estão mais vulneráveis e com isso tem cobrado uma ação mais efetiva da Polícia Militar. Para que eles possam identificar as áreas onde tem a maior incidência de roubos e, nesse sentido, tentar fazer com que haja um trabalho mais efetivo na queda desses números de roubos e que não haja aí um prejuízo para o setor do varejo. Porque os bandidos se aproveitam dessas situações, né? Eles sabem que tem menos policiamento, né? Então fica mais fácil para eles, né? E agora você vai conhecer um novo dispositivo que pode ajudar na segurança de estabelecimentos comerciais. Uma fumaça que dura 1 hora e impede que os criminosos enxerguem o que vão roubar. São 2 segundos. E não dá para ver mais ninguém. A ideia é justamente essa. Se estivesse acontecendo um assalto aqui, o ladrão ficaria perdido. Veja que nessa simulação, a funcionária de uma loja de conveniência se esconde e o assaltante sai correndo. Pelo jeito, a fumaça funciona. Acho que é bem eficiente, porque não vai ter visão nenhuma, então ele pode acabar se perdendo. É impossível ver alguma coisa. Só com o tempo, depois você começa a ver alguns sinais, né? O vulto das outras pessoas. Sem exaustor, a fumaça demora até 1 hora para sumir. Não faz mal, é totalmente inócuo à saúde, usado em grande escala na Europa, tem certificado europeu de não toxicidade, enfim. Pode usar tranquilamente. A única coisa é que tira a visão. Quem está lá dentro não consegue enxergar o que vai roubar. Cássio veio à feira procurar um interfone mais moderno para casa. Achou um sistema mais seguro do que imaginava. O pessoal vai lá, toca a campainha, você vê, abre se quiser, certo? Aqui o que eu gostei. Vamos dizer que eu não estou em casa. Chega alguém lá e aperta para saber se você está em casa ou não está. Eu posso configurar esse equipamento para ele tocar no meu celular. Por todos os lados, o que se vê são novidades para empresas, condomínios e casas. Elas devem atrair 43 mil pessoas ao evento em apenas 3 dias. As câmeras, aliás, são alguns dos equipamentos que mais chamam a atenção. Esta daqui usa inteligência artificial para identificar rostos. Ligada ao sistema da polícia, é capaz de alertar se um criminoso fichado passar na frente do prédio. Basta que você coloque uma foto da pessoa dentro do sistema, no caso da nossa feira aqui, qualquer lugar que a pessoa passou pela feira, ela já vai ser reconhecida aqui. Eu vou mostrar para vocês todos os locais que eu passei aqui na feira. Então lá no cantinho tem a foto sua já, do Guilherme, né? Exatamente. Aí eu dou OK. Tenho aqui um período que eu quero pesquisar quando a pessoa passou. E eu tenho aqui o resultado em todos os momentos que eu passei aqui pela feira. Só no ano passado, o setor de segurança movimentou 6 bilhões de reais. E neste ano deve crescer em torno de 2%. Mesmo com todo esse investimento privado, o país segue como 11º mais inseguro do mundo. A segurança hoje é pauta principal do nosso país. A tecnologia ela está disponível para auxiliar a segurança pública no combate à criminalidade. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você, nesse feriadão aqui no RF com você. O atendimento do Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está mais humanizado. E os usuários e as empresas aprovaram essa iniciativa. Quer ter uma ideia de quantas pessoas querem uma vaga de emprego em Campinas? É só dar uma passada no Centro Público de Apoio ao Trabalhador a qualquer hora do dia. Por mês, são realizados de 10 a 15 mil atendimentos. Adriana está desempregada há 1 mês, mas não tem medido esforços para voltar ao mercado de trabalho. Ultimamente não tá fácil, entreguei na minha cidade, não consegui, vim agora em Campinas, já entreguei em vários lugares, tá bem concorrido. Bem concorrido as vagas, então tem que ficar na luta, né? Tem que estar procurando mais 1 mês já, procurando e nada. Nada de oportunidade, nem para freelance, nada. A jovem de 28 anos procurou o CIPAT nesta quarta-feira. Não conseguiu a recolocação, mas saiu satisfeita com o atendimento. Não foi demorado, foi bem rápido, achei bem rápido. As moças são atenciosas, ela me ajudou, procurou, realmente não tinha na minha área e pediu para eu voltar novamente, que elas estão procurando. Uma pesquisa coordenada pelo Sistema Nacional de Emprego revelou que mais de 80% dos usuários classificaram o atendimento do CEPAT como ótimo.
O levantamento, feito nas 3 unidades de Campinas, entrevistou 14.493 pessoas durante o ano passado. Segundo a psicóloga responsável pela pesquisa, os números refletem um atendimento humanizado feito pelos profissionais que atuam no dia a dia para facilitar a contratação entre o candidato e o empregador. Primeiro, o empenho do atendente, e a sensibilidade mesmo dele na hora do atendimento. Então, de identificar, as dificuldades que aquela pessoa está tendo, de realmente conseguir uma vaga, de se colocar no lugar dela, nessa busca do emprego, das dificuldades que essa pessoa encontra. Então, de realmente acolher, às vezes tranquilizar essa pessoa que às vezes vem diariamente aqui buscar vaga, às vezes não consegue, dela entender que às vezes isso não acontece só com ela, que muitos também passam por isso, e de também fazer os encaminhamentos, quando ela identifica que existe alguma coisa que é importante da pessoa aprimorar, às vezes a escolaridade, ou então melhorar um currículo, se preparar mais para o processo de seleção. Então a gente faz os encaminhamentos, que a gente tem os serviços aqui, Então a gente tem a parceria com a FUMEC aqui no CEPAT, Consolidando Escolaridade, que é o reforço escolar, o EJA de 1ª a 4ª, e o serviço de orientação para o trabalho, que a gente auxilia na elaboração de currículo, grupos sobre entrevista de emprego e as etapas do processo seletivo. O encaminhamento muitas vezes corrige erros e prepara melhor para o mercado. Este jovem saiu com um currículo totalmente repaginado e ainda mais motivado para se apresentar aos empregadores. Foi ótimo demais, que estou super feliz, porque eu vou voltar a trabalhar de novo e o atendimento foi bom demais. Cresceu no Brasil o número de crianças que nascem por seleção genética. O objetivo, na maior parte dos casos, é salvar um irmão de uma doença. Luísa, de 1 ano e meio, tem anemia falciforme, doença rara, hereditária, que acontece pela produção anormal de glóbulos vermelhos do sangue. Ela precisa de transfusões com frequência e toma vários remédios, inclusive morfina, para aliviar a dor. Com 6 meses ela teve a primeira crise e nunca mais parou. Depois disso, todos os meses, praticamente, ela ficou internada. A família sabe que só o transplante de medula pode curar Luísa, mas para aumentar as chances de sucesso, o ideal é conseguir um doador geneticamente selecionado, um irmão idêntico, escolhido em laboratório. Seleciona-se um embrião que não tenha doença, porque é uma doença transmitida geneticamente, e que seja ao mesmo tempo compatível com a criança que está precisando de um transplante. Maria Clara foi a primeira criança brasileira que nasceu depois de uma seleção genética. Ela serviu de doadora para a irmã mais velha, Maria Vitória, que também tinha um distúrbio no sangue. Desde que a Maria Vitória não tinha ainda a Maria Clara, eu sempre falava para ela que um dia o Papai do Céu ia mandar uma irmãzinha para ela, que ia doar o sanguinho dela para a irmã e que ela ia ficar curada. O procedimento é feito em laboratórios particulares e é bem caro, entre 40 e 50 mil reais. Mas há 3 anos, a procura no Brasil por fertilização de embriões selecionados in vitro dobrou. É que o transplante de medula, a segunda parte do processo para a cura de doenças como a de Luísa, passou a ser oferecido pela rede pública de saúde. Sem condições de pagar pela fertilização em laboratórios particulares, a família de Luísa decidiu fazer uma campanha nas redes sociais. Só assim, ela terá chance de conseguir um transplante de medula pelo SUS. Eu acredito muito nas pessoas, a gente tá tendo um acolhimento muito grande de todos os amigos, então isso dá uma força pra gente muito grande, E olha, fique ligado no programa de hoje. Daqui a pouco você vai conhecer mulheres, algumas famosas inclusive, que fazem de tudo pela beleza e pagam um preço alto por isso. Será que vale a pena? Pensa aí. Vamos ver uma matéria sobre os riscos do silicone. É que muitas mulheres ainda colocam um produto no corpo sem saber a procedência. É isso mesmo. Vamos ver. A atriz Carla Prata é uma mulher vaidosa. Cuida do corpo, tem orgulho da boa forma. Aumentar o volume dos seios foi a realização de um sonho dela anos atrás. Quando eu era adolescente, era um sonho muito grande, era meu maior sonho, ter peito. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês vão rir muito. Quando eu saía, eu botava meia
essas meias brancas que a gente usa no colégio, eu tacava dentro do sutiã. Eu lembro até uma vez que eu tinha uma blusinha azul ciganinha linda, e aí quando eu saía parecia que eu tinha um peitão, porque eu enchia de meia, gente, o sutiã, mas assim, eu era reta igual essa parede que tá aqui. Então assim, sempre foi um sonho meu, por isso que eu operei com 19 anos. A primeira experiência a encheu de coragem para aumentar ainda mais o volume das mamas. Aquilo ali me estimulou, eu me achei bonita, então eu quis trocar para uma maior, que eu troquei 2 anos depois, quando eu já tinha 21. 5 anos atrás, ela substituiu o implante novamente. 3 meses depois, aconteceu nesse peito da prótese virar. Eu fiquei extremamente nervosa, eu não sabia o que fazer, porque aquilo ali, né, não tinha acontecido. Sim. Então eu fui ao médico que me operou, ele falou, Carlinha, isso é normal, acontece, vamos revirar. O caso parecia resolvido, porém, recentemente, um desabafo da Carla nas redes sociais deixou os fãs preocupados com a saúde dela. Eu dormi e acordei com o peito todo torto. Outras famosas já relataram problemas com o silicone também. Xuxa Meneghel resolveu diminuir o tamanho das mamas após complicações nas próteses anteriores. A apresentadora disse que teve inflamação nos 2 seios. A cantora Valesca Popozuda foi às pressas para o hospital 2 anos atrás. Fez uma cirurgia de emergência para trocar as próteses de silicone por conta de uma rejeição. Carla Prata foi para o pronto-socorro com dores fortes, mas não precisou operar. Você tem que ir ao médico, ele tem que fazer uma manobra, você tem que se curvar e o médico vai com a mão pegando a prótese e vai fazendo várias manobras até plaft, ela virar. Veja o que acontece após a cirurgia de aumento de mama. O silicone é um corpo estranho no nosso organismo e por isso é atacado pelo sistema de defesa, a fim de expulsá-lo ou absorvê-lo. Como proteção, nosso sistema imunológico cria uma película sobre a prótese, isolando-a. O implante fica em uma espécie de cápsula. Porém, quando o organismo continua tentando expulsar esse corpo estranho, a prótese pode virar, o seio ficar dolorido, rígido e até perder o formato inicial. Sinais de contratura capsular, uma resposta do sistema de defesa que pode acontecer em qualquer tempo e com qualquer pessoa que tenha uma prótese de silicone. Esse tecido dessa cápsula fica grosso, ele fica muito grosso e às vezes causa um processo inflamatório aqui em volta. Quando tem inflamação, forma um líquido e esse líquido transforma essa prótese como se fosse um sabão e ela fica mais solta. Quando isso acontece, vira. Alexandre Cataoca é cirurgião plástico e perito médico. Ele explica que de cada 100 pessoas operadas, 4 têm rejeição ao silicone. A Carla Prata fez um vídeo mostrando como o seio dela ficou quando a prótese mamária virou sozinha. Eu tô falando de um problema que não aconteceu uma vez, 2 vezes. Já é a 3ª vez que acontece. Quer dizer, você dorme e acorda com o peito deformado. É ruim, você quer ir à praia e você não consegue, aí tem que ligar para médico, aí tem que marcar, aí tem que desvirar a prótese. Gente, não é normal. Ela conta que não viu a prótese oferecida pelo médico que a operou. Simplesmente confiou na escolha do especialista, sem questionamentos. Eu já usava prótese de uma marca, que é uma marca brasileira, que já está no mercado há 30 e tantos anos, e nunca tive esse problema. A minha, a que eu tô, é a mais lisa de todas. É óbvio que com a superfície tão lisa, ela vai tender a virar mesmo. Há mais de 20 tipos de próteses de silicone liberadas pela Anvisa. A escolha do tamanho, formato e do material, se mais liso ou texturizado, deve ser feita em conjunto pelo especialista e paciente. O médico tem que explicar a diferença de cada uma. Essa daqui é uma textura um pouquinho mais lisa, tá? Que a gente coloca geralmente pacientes que não tem mama, que tem muito pouca mama, que não precisa fazer pexia, que é a retirada de pele. Essa outra é uma textura um pouquinho mais áspera. O intuito dessa textura mais áspera é justamente para grudar mais o tecido. Então tem indicações, e essas indicações, quando que você sabe? É na conversa com o médico. Aqui no Brasil, a Anvisa exige que todas as próteses de silicone tenham
o número do lote, a procedência e o fabricante. No caso dessa com chip, o que muda para paciente efetivamente, doutor? No futuro, provavelmente ele vai conseguir medir a temperatura desse implante, em volta desse implante, mostrando se está com processo inflamatório ou não. Por enquanto, os sinais de problema são o único indicativo de rejeição da prótese. A mulher percebe o ocorrido e volta no médico, ou para desvirar a prótese, tomar remédio, também para fazer uma nova cirurgia. A formação da cápsula, fazendo essa possível rejeição, essa contratura, é um defeito da resposta do organismo. O aumento das mamas é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Mas antes de fazer o procedimento, vale checar referências e o registro do médico no Conselho Regional de Medicina para ter certeza de que o profissional é um cirurgião plástico. Veja também se o silicone é seguro. No site da Anvisa tem a lista de próteses mamárias aprovadas e liberadas no Brasil. Todo mundo pode ter uma reação, né, com a prótese. E quando a prótese é de superfície áspera, porosa, ela se adapta muito bem. É como se ele colocasse ela no corpo e o corpo aderisse, né, à prótese. Então a chance de virar é mínima. Carla Prata vai passar por nova cirurgia na semana que vem. Escolheu substituir as próteses mamárias. É uma operação que eu tô tendo que fazer, de emergência, porque eu não vou ficar com isso virando dentro de mim, eu vou ter que ficar de repouso, então assim, vou perder algumas coisas, vou perder trabalho, a minha rotina, que eu amo me exercitar, eu amo fazer exercício físico, não vou poder dirigir. Já que aumentar o tamanho das mamas tem se tornado um desejo cada vez maior entre as brasileiras, é bom que as mulheres conheçam os riscos dessa escolha também. E já que o assunto é beleza e sem limites, né? Agora você vai conhecer uma nova moda entre as mulheres. É o chip da beleza, um implante hormonal que ajuda a melhorar várias coisas no corpo. Mas será que é seguro, hein? Vamos ver. Josiane procurou ajuda médica para controle da TPM, retenção de líquidos e fluxo da menstruação. Foi aí que ela descobriu um implante hormonal que poderia ajudá-la também em outros fatores. Para ajudar, né, no ganho da massa magra, muscular. A empresária, que mora nos Estados Unidos, aproveitou a visita ao Brasil para fazer o procedimento, que incluiu um implante de 5 hormônios. Vai voltar outra mulher? Uma outra mulher, nova, linda, né, brasileira. Emagrecimento, combate à celulite, aumento da disposição e ainda uma pele mais bonita. Esses e outros benefícios são promessa de um implante hormonal conhecido como chip da beleza. O procedimento tem que ser realizado de acordo com a necessidade de cada paciente. Antes de qualquer coisa, deve ser feito uns exames prévios laboratoriais para ver o nível dos hormônios, né? E o implante hormonal, ele tem o objetivo de fazer os níveis hormonais que estão baixos subirem ao nível fisiológico. E ele alerta, não existe milagre. O chip da beleza foi feito por uma questão de marketing, né? Os implantes hormonais, na verdade, você tem que ter uma atividade física para ter uma melhor atividade desses hormônios. Você precisa ter uma alimentação controlada, balanceada, né? Então, assim, nada cai do céu, né? Viviane colocou o chip da beleza há 1 ano, depois de descobrir que precisava de reposição hormonal. E ela está super satisfeita com os resultados. Ele te dá um ânimo legal. E assim, a única coisa que eu sinto falta é quando tá terminando, só. Esta ginecologista considera perigoso o uso indiscriminado de hormônios. Pode acontecer problemas hepáticos, pode acontecer, dependendo do hormônio, né? Pode acontecer problema de colesterol aumentado, pelos aumentados, queda de cabelo. Para ela, hormônios devem ser indicados pelos médicos e usados para necessidades específicas. Nós estamos querendo que as mulheres fiquem bem, né? Elas não precisam de se agredir para poder ficar bem. Viu? Veja agora como não se tornar uma vítima. Facilidade, rapidez e principalmente economia. Itens que levam muita gente a usar a internet como um canal de compra e venda. 90% das minhas compras é feito pela internet. Tem produto que realmente vale a pena você comprar pela internet.
A economia pode ser de 70%, segundo um levantamento feito por um site de comercialização de usados. Não é à toa que quase a metade dos brasileiros que têm acesso à internet faz compra online. E diante desse cenário que acaba se tornando comum também são os golpes. Pessoas que se passam por vendedores ou compradores para roubar o produto anunciado. De forma geral, é uma relação bem informal. Não tem um CNPJ, não tem uma loja, não tem ninguém nem para eu reclamar. Na prática, até para fazer um processo legal, criminal, vai ser um pouco difícil. Você vai ter poucas informações daquela pessoa. Luiz foi vítima de um golpe. No final do ano passado, ele anunciou um videogame por R$ 1.500 em um site de vendas. Em poucos minutos, uma mulher mostrou interesse no produto. Os dois começaram a acertar os detalhes pelo celular. Foi tudo via WhatsApp, né? Uma mulher que se dizia ser de Taubaté, que queria comprar um videogame pro filho dela, né? E ela tinha pressa para poder comprar, ela já marcou o encontro e como tinha foto dela, a história foi bem contada, eu não tive nem como desconfiar. Como o Luiz já estava acostumado a fazer transações de usados pela internet, tomou os cuidados mais óbvios. Marcou o encontro, por exemplo, em uma estação de metrô de São Paulo. Tentei ir para um local que fosse movimentado, tivesse câmera de segurança, mas a história foi muito bem contada e acabei caindo. No horário combinado, no lugar da mulher que mantinha o contato com o Luiz, apareceu um rapaz dizendo que era sobrinho da interessada. Ela disse que o filho estava fazendo aniversário naquela data, que o sobrinho ia para a cidade dela naquele dia também, que ele tinha horário para poder pegar o ônibus na rodoviária. Como o rapaz apresentou o comprovante de depósito, Luiz entregou o videogame sem desconfiar. A surpresa veio no final do dia, quando ele conferiu o extrato bancário. A golpista realizou um depósito falso. Foi uma decepção, na verdade, né? Porque foi conquistado com tanto suor e acabaram levando. Não são poucos os casos de golpes envolvendo produtos comercializados online. Na semana passada, outro rapaz foi mais uma vítima tentando vender o relógio. Ele anunciou o produto em um site de compra e venda e quando foi entregar, o suspeito pegou o relógio e fugiu. Para evitar essa dor de cabeça, o especialista alerta para alguns cuidados na hora de comprar ou vender o produto. Dê preferência para que a entrega seja feita pelos correios. Caso você tenha que encontrar a pessoa, marque em um local público, movimentado e, se possível, vá acompanhado. Forneça apenas os dados necessários, evite revelar endereço ou CPF, por exemplo. Busque por referências. Muitos sites têm disponível um relatório de satisfação e reclamação do cliente e do vendedor. E antes de entregar o produto, certifique-se que o dinheiro está na conta. Vou fazer a troca, vou entregar o meu produto ou vou receber o meu produto. Ele está funcionando, realmente ele é o que você quer. Se for eletroeletrônico, está funcionando. Se for uma roupa, não tem furo, botão, tem que confirmar. E aí o principal, vou receber dinheiro, cuidado, você está andando com, dependendo do produto, a quantia alta, deposite, ou faça uma péssima TED eletrônica, mas confirme a TED. Luiz continua vendendo e comprando usados pela internet, mas agora aprendeu a lição, nada de pressa na hora de fechar o negócio. Marca em lugares mais seguros, só entrega o aparelho se o dinheiro estiver na conta mesmo, então tem que começar a tomar outros cuidados, né? Quando você compra aí um produto pela internet, como a gente acabou de ver, espera pela encomenda em casa, né? Mas a terceirização da entrega de produtos comprados em grandes sites tem gerado uma série de problemas para os consumidores. Atenção às dicas do Procon. O Sérgio precisava de pneus novos para o carro. Viu uma promoção em um site e fez a compra dos produtos, parcelados em 5 vezes. É um site respeitado nas relações comerciais. Eu já havia feito outras compras e nunca tive problema. O problema é que na data prevista de entrega, os pneus não chegaram. O Sérgio entrou em contato com o site e só aí descobriu que os pneus eram fornecidos por uma empresa parceira. Como tinha comprado no site, Sérgio não aceitou conversar com a outra empresa. Apesar de todas as tentativas, não houve acordo e ele decidiu procurar o Procon. Eu procurei saber dos meus direitos. Foi aí que eu procurei o Procon
para poder intermediar essa relação entre consumidor e empresa. Grandes sites de vendas apenas anunciam os produtos, que na verdade são fornecidos por outras empresas parceiras menores. Segundo o Procon, as duas empresas têm responsabilidade por qualquer descumprimento do contrato. Por isso, os consumidores devem ter acesso a todas as informações sobre elas. Qual é a sua razão social, o seu telefone de contato, o seu estoque? Exatamente para, se houver algum problema com relação à entrega desse produto ou defeito do produto, o consumidor possa, inclusive, em caráter de solidariedade, notificar não só o grande site, mas também aquele fornecedor parceiro que ali está hospedado e realizou a venda do produto. O Sérgio não conseguiu fazer um acordo com o site e a fornecedora dos pneus. Ele teve que comprar os produtos em outro lugar e agora vai lutar na justiça para ter os direitos garantidos. Pode até demorar um pouquinho, mas é só a partir daí que as empresas vão aprender a respeitar essa relação de consumo. Você vai ver agora um raio-x do medo das rodovias do estado de São Paulo. É que o número de assaltos nas estradas é cada vez maior e os bandidos estão dispostos a tudo para roubar os motoristas. O perigo é companheiro de estrada dos caminhoneiros. Encostou um carro do meu lado, eu já tô tremendo. Já fui roubado várias vezes, já fico preocupado. O pior foi na BR-040 em Belo Horizonte. O caminhoneiro transportava uma carga do interior de São Paulo para o Ceará. Pegaram 3 horas da tarde. Caminhão com tela, com rastreamento. 3 horas da tarde, movimento danado. Levaram nós para quebrada e pegaram metade da carga e levaram embora. Tava transportando o quê? Notebook. Depois desse assalto, eletrônicos nunca mais. Trabalho com reparo de freio, de caminhão, de trem, que ninguém quer. O relato de Eduardo é um retrato da realidade dos caminhoneiros no país. Nas rodovias do Rio de Janeiro, essas cenas se repetiram mais de 8.000 vezes em 2017. As quadrilhas atacam em média mais de um caminhão por hora. Os assaltantes agem sempre com armamentos pesados e são muito violentos. O medo acompanha os motoristas até nas paradas para descanso. Jean nunca fica tranquilo quando está assim. Já são 2 dias parado à espera de uma carga de álcool para voltar para a Bahia. Rodando a gente ainda pode fazer alguma coisa, né? E parado a gente tá dormindo tranquilo, achando que tá seguro nos postos e não tá, né? Há 2 semanas, a poucos quilômetros daqui, assaltantes levaram um caminhão deste posto. O motorista estava dormindo. Quem trabalha com um caminhão-tanque no transporte de combustível tem um motivo a mais para temer por um assalto. O combustível em si é uma carga visada pelo preço que está hoje em dia, né? Ali da região de Paulínia, ali que faz o transporte de combustível, ali tem muitas empresas ali que a gente tem conhecidos ali que já foram assaltados, ficaram em cativeiro 1, 2 dias. Em Paulínia, no interior de São Paulo, fica a maior refinaria de petróleo do país. Além de combustíveis, as cargas mais visadas nas estradas são de alimentos, remédios e eletrônicos. Mais da metade das cargas roubadas no estado de São Paulo são de até R$30 mil. As mais valiosas, de 100 mil a 1 milhão de reais, somam quase 10% do total. Os roubos de carga representam quase 3% de todos os roubos registrados, de acordo com o último dado do perfil traçado pela Secretaria de Segurança Pública. Na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, no sul do estado, o número de roubos de carga quase dobrou. Saltou de 67 em janeiro e fevereiro do ano passado para 127 no mesmo período deste ano. A região de Campinas também tem índice alto de roubos, mas a fiscalização nas estradas e o serviço de inteligência têm ajudado a reduzir os crimes. Na semana passada, uma operação da Polícia Rodoviária em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público prendeu 17 pessoas na região de Campinas, entre elas 2 policiais militares, 1 policial civil e 1 guarda municipal. 20 toneladas de cargas roubadas de carne, frango, camarão e chocolate foram apreendidas em Cosmópolis e Arthur Nogueira. Os assaltantes usavam fardas da PM e da Polícia Rodoviária para facilitar a abordagem nas estradas.
Carros fortes também são presas fáceis de bandidos nas rodovias. Em março, assaltantes em 6 carros tentaram interceptar 5 veículos que transportavam dinheiro na BR-376 em Palmeira, no Paraná. Eles explodiram um carro para bloquear a pista e tentar parar os veículos que transportavam dinheiro. Os seguranças trocaram tiros com os marginais. 4 pessoas que passavam pela rodovia foram atingidas. 2 morreram na hora. Estas imagens foram gravadas por celular na BR-153 no sul de Goiás. As pessoas se desesperam com os disparos. Uma cena impressionante que durou 25 minutos. Uma caminhonete passa e 3 homens atiram para cima. 3 carros fortes que faziam o trajeto Goiânia e Tumbiara foram vítimas de uma emboscada. Este caminhão fecha os veículos e os ladrões começam a atirar. Outro caminhão fecha a estrada impedindo que os carros fortes manobrem. Os assaltantes usaram dinamites para explodir os veículos. 3 seguranças foram mortos. Na rodovia Fernão Dias, caminho entre São Paulo e Minas Gerais, o perigo é outro. Os criminosos colocam pedras na via para danificar os carros e obrigar os motoristas a parar. O supervisor de manutenção, João José de Souza, de 43 anos, foi uma vítima. João passou em cima de uma pedra e estourou o pneu do carro. Assim que desceu, percebeu que era um assalto. Só que ele reagiu, correu atrás dos bandidos, foi atropelado e morreu. É nesse horário, no fim da tarde, quando a luz começa a cair, que a preocupação dos motoristas aumenta, principalmente em locais como este. Os assaltantes costumam se aproveitar da posição privilegiada, no alto de passarelas e viadutos, para jogar os objetos na pista. A Polícia Rodoviária já registrou vários ataques neste ponto da rodovia, em Anguera. Outra rodovia muito visada é o Rodoanel. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, os ladrões ficam escondidos em morros próximos e jogam pedras nos carros. Pascoal já passou por perigo parecido, mas na rodovia Ayrton Senna. Os bandidos espalharam pregos na pista para forçar a parada dos carros. Depois que eu passei, eu vi um carro parado. Tá, o meu carro não chegou a furar o pneu, mas a gente viu os pregos, a gente viu o carro parado e gente abordando o carro. Ficou com medo? Bastante. Depois disso, ele mudou o hábito na estrada. Evita sair muito cedo, de madrugada, ou de retornar no período da noite. Naqueles locais em que a incidência ela começa a ficar um pouco maior, nós deixamos uma viatura para que não ocorra mais, para garantir a segurança do usuário e a segurança também na rodovia. Mesmo assim, Roberto não fica tranquilo. Ele já foi alvo desse tipo de criminoso 2 anos atrás. Na São Paulo, era à noite, já perto das 11 da noite. Eu senti um impacto no para-brisa e ele trincou. O para-brisa trincou, mas eu não parei. Segui viagem, Não consegui viagem, mas não parei. O motorista fez exatamente o que a Polícia Rodoviária recomenda: não parar em hipótese alguma, mesmo que o objeto jogado na pista fure os pneus e provoque danos mais sérios ao veículo. A concessionária ela tem por obrigação contratual com a Artesp manter um trânsito seguro e adequado. E como a concessionária não propiciou isso, o usuário aí que teve o seu veículo danificado, ele tem o direito aí de procurar a concessionária para reaver o seu prejuízo. Situação complicada, né? Bom, agora um outro tipo que tem deixado os pais de alunos preocupados: o roubo de vans escolares. Em muitos casos, o motorista não tem tempo nem de retirar as crianças do veículo. Estranho ver uma van escolar de madrugada passando escoltada por um carro. Dentro, em vez de alunos, havia ladrões. Câmeras de monitoramento mostraram parte do trajeto. A van foi roubada em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Os assaltantes levaram o veículo da garagem da casa onde era guardada. E eles levaram o carro sem levantar suspeita. Os cachorros latiram e eles ainda fecharam o portão. Os criminosos deixaram um prejuízo de R$110 mil. A dona tinha acabado de comprar a van e ainda não tinha contratado um seguro. Eu não tinha recursos para comprar outro carro. E aí eu tive que vender o carro de passeio, pedir para amigos para ajudar, para poder dar continuidade no trabalho. Porque eu tinha muitas crianças que dependiam de mim, pais, e eu não podia deixar e falar que não ia trabalhar mais.
Além de Ferraz de Vasconcelos, o mapa do roubo de vans na região metropolitana teve registros neste mês em Guarulhos, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, e na Vila Guilherme, na zona norte. No ano passado, assaltantes também fizeram uma vítima em Suzano. Alguns meses antes, a onda de roubos foi em Taboão da Serra, no outro lado da Grande São Paulo. No pior caso, em Taboão, Lúcio foi rendido pelos ladrões. Na hora, ele aguardava o embarque de um aluno. O motorista foi mantido refém com a mulher dele, 2 adolescentes e mais 3 crianças. As vítimas foram liberadas depois de rodar quase 40 quilômetros. Os criminosos levaram a van e os celulares das vítimas. Quase que eu desmaiei no carro, né? Não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Ficava brincando com o gatilho da arma, puxando, apertando. Maria Cícera também ficou traumatizada. 4 meses antes, a van dela foi roubada na mesma cidade. Este vídeo mostra os assaltantes perseguindo a van momentos antes da abordagem. Ela tinha acabado de quitar o veículo. O problema foi não ter renovado o seguro. O prejuízo foi de R$80 mil. Em Suzano, o neto da dona Terezinha foi um dos reféns dos ladrões. A diferença foi que, nesse sequestro, os donos da van foram liberados primeiro, a 1 quilômetro do local do roubo. A polícia foi chamada e localizou as 5 crianças depois, para alívio das famílias. A gente só falou assim, não faz nada com as crianças, pelo amor de Deus, e eles foram embora com as crianças. Aqui na Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma onda de roubos também vem tirando o sossego de motoristas do transporte escolar e de alunos. Mas o modo de agir dos assaltantes é diferente. Em vez de levar os veículos, eles espalham o terror de outra forma, recolhendo celulares e dinheiro. Os crimes costumam ser bem cedo, a partir das 5 da manhã. É quando os motoristas começam a ir para as ruas, mas ainda há pouco movimento. Na hora que eu parei, eu olhei para o lado direito para ver a monitora descendo. Quando eu olhei para o lado esquerdo, já vi uma moto com um garupa e uma arma apontada para mim, pedindo celular e carteira. Não reagir, senão você vai morrer. Não reagir, senão você vai morrer. Era só o que eu entendia. Ele entregou o celular e o dinheiro que tinha na carteira. Em seguida, o assaltante deu a volta na van e entrou para roubar a monitora. Nós somos alvo fácil, né? A gente trabalha com criança e é lógico que a gente não vai reagir a assalto algum. Então, assim, é complicado. Você sair 5 horas da manhã, já está sujeito a um assaltante. Nessa região da zona norte de São Paulo, foram 16 ataques a vans escolares num único dia de abril. Era uma coisa que era esporádica, né? A gente ouvia falar um aqui, um ali, mas está se tornando rotineiro todo dia. Tanto os assaltos no carro, quando roubava o veículo em si, total, levava embora. Agora parando toda hora moto, nos roubando, levando celular, carteira e itens do carro também, com o carro parado, a gente estaciona em algum lugar, tá acontecendo muito. Aí tá gerando medo na classe, né? Os donos das vans não estão suportando ter que trabalhar nesse ambiente de medo. É um pouquinho tenso, né? A gente fica com medo, mas fazer o quê? Tem que enfrentar. A situação ficou tão preocupante que Edivaldo reuniu todas as ocorrências. Com os boletins em mãos, ele cobrou providências do Conselho de Segurança da região, mas disse que não viu qualquer medida para deixar os motoristas mais tranquilos. Em relação ao policiamento, continua da mesma forma. A gente não vi viatura mais, ou policiamento de moto, da Rocan, que a gente roda em média cada tiro 100 km por dia. Então, mas não vi nada de diferente no policiamento. Os transportadores escolares querem respaldo da polícia para trabalhar. Na hora do cumprimento dos deveres, a exigência sobre eles é sempre a maior possível. Eu acho que as autoridades julgam demais os transportadores escolares em modos de segurança, tratamento com as crianças, mas deixa a gente à mercê desses bandidos. A cada 15 minutos, algum motociclista é assaltado no trânsito de São Paulo. Esse tipo de caso não para de crescer e abastece o mercado clandestino concentrado na zona leste da capital. Tudo que esta moto tem de beleza, possui também de perigosa. É a campeã na lista de mais roubadas no estado de São Paulo, justamente a que Leandro acabou de comprar, de 250 cilindradas. Por isso mesmo eu procurei colocar lá no seguro para tá tudo certinho. Ele não quer correr o risco de sair no prejuízo, já sofreu 2 tentativas de roubo. Eu fui fazer a entrega na porta do prédio e tentaram me abordar para levar a moto.
Esse risco é maior para quem tem uma moto visada pelos bandidos. Entre os 10 modelos mais roubados no estado de São Paulo, 8 têm até 300 cilindradas. São tipos populares. O ranking, elaborado por uma seguradora, tem em segundo da lista o modelo que o Wellington usa, de 150 cilindradas. É o risco que a gente corre, né? A gente tem que trabalhar. De janeiro a março desse ano, 10 mil motos foram roubadas no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Média de 106 por dia, 4 por hora, ou uma a cada 15 minutos. Todos os dias vemos novas vítimas. Na última segunda-feira, um motociclista foi jogado no chão durante um assalto na zona sul de São Paulo. Deitado no asfalto, ele foi revistado pelo bandido. O criminoso conferiu os bolsos da calça, da jaqueta, pegou tudo que tinha de valor, a mochila e fugiu. O comparsa de blusa vermelha foi embora, pilotando a moto da vítima. A Zona Leste é a região que concentra o maior número de roubos na capital. E é depois que escurece que os motociclistas têm que tomar mais cuidados. Quase um quarto das motos são roubadas entre 8 e 10 da noite. Depois, os horários mais perigosos são entre 5 e 8 da manhã e entre 5 e 8 da noite. Sábados e domingos são os dias que tem mais registros de ocorrências. Leandro já foi roubado 2 vezes, uma delas na Zona Leste quando entregava pizza. Durante a semana, final de semana é até 10h30 no máximo. Vai pra casa? Vou pra casa, não fico mais na rua não. Em Osasco, na Grande São Paulo, criminosos invadiram uma casa para furtar uma moto. Na gravação, os 2 homens aparecem monitorando o movimento da rua. As imagens não mostram, mas eles arrombam a residência para pegar a moto. Esta outra câmera flagrou os bandidos levando a moto. Os 2 foram até uma rua próxima onde um carro estava esperando. Aqui eles aparecem colocando a motocicleta dentro do veículo. Em seguida eles vão embora. As motos roubadas abastecem um mercado clandestino de peças. Vende no chamado pacote. Eles juntam o pacote de peças e entregam em lojas clandestinas e acabam vendendo essas peças para pessoas que procuram um preço bem abaixo do valor de mercado. A polícia tem dificuldade de acabar com esse tipo de crime porque a legislação favorece a reincidência dos bandidos. Já prendemos um indivíduo que havia sido preso 7 vezes pelo mesmo delito. Ou seja, a legislação não ajuda a polícia no combate ao crime. Esses indivíduos são presos várias vezes e, infelizmente, colocados em liberdade rapidamente. Para piorar, o mercado ilegal tem muita procura porque oferece peças bem mais baratas. Só que quem compra uma peça de moto roubada não tem noção de que também está em risco. Então a pessoa faz uma economia hoje, mas amanhã ela pode ser a próxima vítima. Luiz Carlos se nega a contribuir para esse mercado ilegal. É presidente de um motoclube e também não quer saber de moto visada por bandidos. Só anda de moto customizada. A gente também, claro, pede para customizar, modificar a moto, assim, para que isso não atrai os bandidos. Então, uma moto diferenciada, ela fica mais prático de você visualizar e não atrair tanto esse roubo. Agora você vai ver a insegurança nos parques de São Paulo. Só coisa ruim aqui, né, hoje. Áreas que eram para ser de lazer acabaram se tornando um perigo para os frequentadores. A alegria do Dia das Mães para Andréia acabou neste trecho da ciclovia do Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. Ela pedalava aqui à tarde quando foi surpreendida por 4 assaltantes. Um deles estava armado. E tudo eles chegaram por trás, eram 4 meninos, crianças assim, de mais ou menos 13 a 17 anos. E um deles me parou de lado, apontando um revólver, uma arma. E aí outro já parou na frente da bicicleta, os 2 ficaram atrás. A ação dos criminosos não demorou mais do que 30 segundos. O rapaz que estava apontando a arma falou, desce, perdeu. E aí o outro já chegou puxando a bicicleta, pegando meu celular, que estava no bolso de trás da minha blusa. E eu falei, então pode levar tudo. Tava difícil tirar o celular, eu ajudei ele a tirar o celular e nisso eles foram embora. A bióloga procurou logo um guarda numa das guaritas do parque e mesmo assim os criminosos conseguiram fugir. Eu não tive ajuda nenhuma, a única coisa que o segurança fez foi passar um rádio pro outro na portaria mais próxima para saber se eles tinham passado ou não com a bicicleta. Mas não tive nenhum apoio do parque
para orientação de como fazer, em qual delegacia ir, se estava bem, se não estava, o que aconteceu. O que aconteceu com a Andréia não é novidade no Parque Vila Lobos. Em março do ano passado, já havíamos mostrado que os roubos preocupavam os frequentadores. De lá para cá, nada parece ter mudado. Eu acho que a segurança aqui é falha, sim, porque você vê poucos guardas, a ciclovia mesmo que você anda, você quase não vê guarda. Recentemente um colega meu teve uma bicicleta roubada aqui também. O parque tem 35 seguranças espalhados por guaritas iguais a esta, mas a gente constatou que nem todas ficam com vigias de prontidão. Num dia de menor movimento, como uma segunda-feira, os frequentadores ficam ainda mais vulneráveis. Outro problema, os seguranças não têm armas. Dos 120 parques existentes em São Paulo, 3 são administrados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, 11 pelo Estado e 106 são municipais. Não há uma estatística oficial de roubos e furtos nesses espaços públicos, mas a cada nova ocorrência, o medo se espalha entre os frequentadores. E não é para menos, porque a segurança nesses locais é muito parecida. Veja o exemplo do Parque do Ibirapuera, o mais movimentado de São Paulo e cartão postal da capital paulista. Aqui a Guarda Metropolitana atua na vigilância, mas nem a presença de guardas circulando ao lado da ciclovia é suficiente para deixar as pessoas mais tranquilas. Agora, no final da noite eu já estava até indo embora, né? Porque fica sem muita segurança e às vezes fica um pouco de receio. Porque tem umas áreas até que ficam bem escuras, essas áreas das árvores e tudo mais, até aqui atrás. A mesma sensação de insegurança tem o Francisco. No caso dele, um motivo ainda mais valioso para ter medo. Tenho muito receio de andar com essa bicicleta, que ela é acima de R$5.000. Aí então já falaram até para mim colocar no seguro, mas já me roubaram uma. Eu tenho um pouco de receio. Qualquer descuido e a bicicleta já era. Repare nestes 2 homens. Aparentando serem esportistas, eles chegam juntos no parque, deixam as bicicletas perto de outra mais nova e disfarçam. Um deles retira um alicate de dentro da bolsa e corta um cadeado. O homem vai embora com a bicicleta nova e deixa a velha no local. O flagrante do furto foi em outubro de 2015. 3 meses depois, em janeiro de 2016, 2 adolescentes sofreram abuso sexual dentro do Ibirapuera. Os ataques aconteceram em locais e horários distintos. E no feriado de 1º de maio deste ano, criminosos invadiram o parque armados, trocaram tiros com a guarda municipal e espalharam pânico nos frequentadores. Isso aqui eu tava com minha filha nesse momento, eu tava de saída, eu soube notícia depois, 2 horas depois, e eu fiquei meio que bem assustado. Fernando não se conforma com a falta de proteção nos parques da cidade. Temos poucos parques na cidade, que eu acho um absurdo. E ainda você ter a insegurança de ser assaltado por uma arma de fogo, aí é um absurdo mesmo. Observe este flagrante numa trilha de um parque municipal de Cotia, na Grande São Paulo. Foi em julho do ano passado. O ciclista registrou o momento em que foi abordado por 4 criminosos. Solta! Eles arrancam a bicicleta das mãos do ciclista. A vítima ainda conseguiu salvar a câmera. No Rio de Janeiro, o verde e as cachoeiras deste parque não deixam os frequentadores relaxarem. O motivo está nestes avisos. O perigo de assaltos ao percorrer as trilhas que vão do Parque Lage ao Corcovado. Os cartazes escritos em português e inglês foram espalhados pelos próprios turistas. Em Porto Alegre, o perigo está dentro da cidade mesmo, no Parque da Redenção, um dos pontos turísticos da capital gaúcha. Andar por aqui tem sido uma missão cheia de risco, seja de dia ou de noite. Sim, várias amigas, vários amigos que já tiveram problemas e não foi nem à noite, foi durante o dia, final de tarde. Não tem segurança nenhuma aqui. Para quem já passou por uma experiência de roubo em um parque, como a Andréia, o trauma é inevitável. Tão cedo a gente não volta. Não é um parque mais que a gente achava que era acolhedor pra gente, não é mais. Solta! Bom, e nessa época o turismo rural ganha força no interior de São Paulo, viu? São pessoas que viajam de todo o Brasil para viver um dia na roça.
Vai chegando gente sem parar e o caminho leva para a lavoura. O destino são os 1.300 pés de caqui que se espalham por este sítio em Piedade. Eles foram plantados em 1956 pelos pais de Mário e há 12 anos se tornaram uma das principais atrações turísticas. Vem pessoal de todo lugar, tanto do estado de São Paulo, fora do estado, internacionalmente também tem. A ideia aqui é oferecer aos visitantes o colha e pague. As pessoas compram um ingresso e podem colher a própria fruta e levar para casa. Vem gente de todo lugar. Este casal saiu de Salto. Diferente do que você ir lá comprar, né? Colher é muito melhor. Este casal que eu digo, os dois quando crianças comiam caqui assim, gosto de saudade. De molecada, subindo no pé de caqui, se divertindo, caindo do pé de caqui, comendo caqui. Também comi caqui no pé na época do meu avô também. O caqui desta lavoura é o preferido pelos japoneses, a variedade Fuyu, um tipo de fruta firme e mais doce. Cada pé deste é capaz de produzir 50 quilos da fruta. Mas nem só de caqui vive o evento. Depois de se deliciar na plantação, é possível encher os olhos na feirinha com produtos artesanais e comidas típicas, ou aproveitar um belo almoço com pratos diversos, muitos deles orientais. Um lugar para sair da rotina, para experimentar e descobrir o que o interior tem de melhor. Muito bom, vale a pena, valeu a pena mesmo estar aqui hoje. E o RF com você fica por aqui. Curtam muito esse feriadão nessa quinta-feira. Super beijo e eu volto amanhã, se Deus quiser.